Olá, pessoal que acessa a página do Didática Reflexiva da Música. Enfim, eu criei coragem e comecei um projeto que eu estou tentando desenvolver já há algum tempo, que é oferecer gratuitamente algumas pinceladas sobre didática reflexiva da música. É um tema que é pouquíssimo explorado dentro do meio da educação musical, né? Especialmente porque eu acredito que as pessoas estão muito interessadas na prática e pouco interessadas no que está por trás dessas práticas, né? Então eu assumi esse interesse meu que já é de longa data. Eu trabalho em curso de licenciatura em música, já trabalhei em pós-graduação em mais de um lugar e eu percebo a dificuldade que as pessoas têm de estruturar o próprio pensamento para poder montar uma aula em que ele saiba por que ele faz aquilo, quando ele vai fazer determinada atividade, né? O que está por trás daquilo, o que sustenta o fato dele escolher aquela atividade para aquele momento, ela está amarrada com que outras atividades e por quê, qual é o passo seguinte, ou seja, como estruturar um pensamento musical, né, de maneira didática, de modo que você não somente se beneficie na construção do seu saber, mas os seus alunos, principalmente, com um trabalho consistente, sólido, fluente, sequencial e, acima de tudo, responsável. Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês o que eu entendo como didática reflexiva da música. Vamos lá. Bom, então aqui eu vou separar os termos didática e didática reflexiva, porque aí a gente compreende finalmente o que é didática reflexiva da música. Veja bem, a didática é entendida como a ciência, arte ou técnica de ensinar. Na verdade, isso veio de um tratado de arte universal de ensinar tudo a todos, que era a Didática Magna, que foi criada por Comênios, um pensador tcheco, lá no século XVII. Então, esse livro Didática Magna, ele é de 1649. Então, pensa, naquela época, a gente vivia na história mundial uma passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? Todo mundo estudou história, deve lembrar disso. Então, tudo estava mudando, a ciência, a filosofia, o trabalho, as descobertas, as viagens para outros lugares do mundo. Então, que diria a educação, né? Então, todas essas transformações deveriam fazer parte do cotidiano da escola. Então, era preciso desenvolver um método didático, né, um processo didático que se encaixasse nessas mudanças e pudesse dar conta de absorver todas elas. Então, o princípio da didática magna do Comênios diz o seguinte, ó, nós ousamos prometer uma didática magna, ou seja, um método universal de ensinar tudo a todos e de ensinar com tal certeza que seja impossível não conseguir bons resultados e de ensinar rapidamente, ou seja, sem nenhum enfado e sem nenhum aborrecimento para os alunos e para os professores, mas antes com sumo prazer para uns e para outros, e de ensinar solidamente, não superficialmente e apenas com palavras, mas encaminhando os alunos por uma verdadeira instrução para os bons costumes e para a piedade sincera. Então, já se via aí um componente reflexivo na própria criação da palavra didática. Vamos ver por quê? Olha só. A palavra reflexão, ela vem do radical flexus, que significa curvar-se, recurvar-se, modificar-se, flexibilidade, né? Então, reflexão é ser você reflexivo, né? Estar refletindo, estar constantemente apto a mudar as suas próprias convicções para ajustar-se a esses princípios da didática magna. Né? Ensinar com bons resultados, ensinar rapidamente, sem aborrecimento, ensinar solidamente, veja. Então, se todo o ambiente em torno, a ciência, o trabalho, a educação, a filosofia,
né, as descobertas, se tudo isso está mudando o tempo todo, e isso acontece até hoje, é necessário que nos voltemos para dentro e desenvolvamos um processo reflexivo para que possamos estar aptos a desenvolver a didática tal como prega a sua primordialidade, né? O seu início que foi proposto por Comênios. Olha que fantástico isso. Então, por didática reflexiva, a gente pode entender o que? É um processo de organização, sistematização e ministração de aulas que prevê constante postura revisional do professor. Então, você vai observando a sua prática, as demandas, não só de dentro de sala, mas do entorno pedagógico, da escola, do meio social, família. Você vai ampliando este círculo e você revê constantemente isso para verificar. Funciona? Não funciona? Este caminho dá certo? Que outro caminho pode dar certo? Olha, com essa turma funciona assim, com essa eu tenho que ir por esse outro lado. E tudo isso permite que você construa um corpo teórico próprio seu, em que você, me desculpe, vai ser imbatível depois de um tempo, se você souber organizar isso de maneira sistemática. E eu te garanto que até futuramente você não vai nem precisar de tanto planejamento de aula assim. Então, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, olha, a didática reflexiva, ela contém e ela exige um componente competencial do professor muito grande. A partir daí, nós vamos agora enveredar numa porção de discussões em torno deste componente competencial. Mas eu queria, neste primeiro momento, né, nesses 6 minutos, quase 7 que eu estou falando, deixar claro para vocês o que eu entendo como didática reflexiva. E se tratando de música, seria todo esse processo competencial de organizar, sistematizar e ministrar aulas, né, sendo constantemente flexível dentro de uma proposta de ensino de música, que, né, já sabemos é amplamente aberto e infinito de possibilidades. Espero que tenha sido claro para vocês. Por favor, comente, deixe seu comentário falando sobre essa pequena aula que eu dei, o que você achou, desenvolva algum assunto para a gente debater, ok? Muito obrigada e até a próxima. Tchau!